Na história da humanidade, povos com diferentes tradições forjaram ideias sobre o poder, o direito e a justiça. Ao longo dos séculos, essas ideias circularam pelo mundo de forma violenta e amistosa, resultando nos diferentes estados, leis e tribunais que temos hoje. Mas como surgiu a ideia de constituir uma nação a partir de um acordo escrito, que estabelece limites ao poder e garante direitos para os cidadãos? A história das constituições começou com uma disputa. Em 1215, na Inglaterra, lordes feudais pressionaram o rei João Sem Terra a aceitar um acordo para garantir o seu trono. Esse acordo, conhecido como a Magna Carta Libertatum, limitou pela primeira vez o poder dos monarcas, garantindo direitos individuais aos seus súditos. A todos os homens livres de nosso reino, concedemos todas as liberdades escritas abaixo para ter e defender para si e seus herdeiros. Mas a ideia de que há uma lei maior, acima dos governantes, não se espalhou rapidamente. 400 anos se passaram até que ela ganhasse forma e depois força com o pensamento iluminista. Clamores por liberdade, igualdade e fraternidade logo se associaram às noções de república e democracia, nas quais todo o poder emana do povo, mas é exercido por representantes eleitos. A soberania é o exercício da vontade geral. Toda lei que não for ratificada pelo povo é nula. Para não se tornar absoluto, o poder foi repartido em 3 funções independentes: o legislativo, que cria as leis, o executivo, que conduz o governo, e o judiciário, que aplica a justiça, cada um fiscalizando os demais. Para que não se possa abusar do poder, é preciso que, pela disposição das coisas, o poder freie o poder. Ao atravessarem o Atlântico, esses pensamentos provocaram revoluções nos Estados Unidos, no Haiti e no Brasil, onde diversas revoltas, como a Conjuração Baiana, exigiram o fim da opressão colonial. Animai-vos, povo baiense, que está por chegar o tempo feliz da nossa liberdade, o tempo em que todos seremos iguais. Punidas violentamente pela coroa portuguesa, as lutas por independência e liberdade também foram abafadas pela chegada da família real no Brasil em 1808, que afastou daqui a condição de colônia. Mas, em 1821, quando Dom João VI voltou a Portugal para manter sua coroa, ele deixou seu filho, Dom Pedro I, com um recado. Se o Brasil se separar, antes seja para ti que hás de me respeitar, que para algum desses aventureiros. Cercado por brasileiros que queriam um país soberano e pressionado por portugueses que exigiam seu retorno, Dom Pedro I escolheu ficar e, após meses de disputas diplomáticas e alguns episódios sangrentos, declarou a independência do Brasil em 7 de setembro de 1822. Embora simbólicos, o rompimento com Portugal, o grito do Ipiranga e a coroação de Pedro I como imperador do Brasil não bastaram para criar o país. Ainda era preciso elaborar uma Constituição e pôr de pé todas as instituições que sustentam uma nação. Tudo estava por fazer, tudo por criar, pois não só era nova a forma constitucional, novas as instituições, como novo o país. Assim, em 3 de maio de 1823, o imperador inaugurou a Assembleia Constituinte, formada pelos deputados responsáveis por escrever o texto constitucional. É hoje o maior dia que o Brasil tem tido?
dia em que ele começa a mostrar ao mundo que é Império Livre, está junto à Assembleia para constituir a nação, que será o assombro do mundo novo e do velho também. Em seu longo discurso, o imperador defendeu uma constituição que criasse barreiras para o autoritarismo e plantasse a liberdade, mas afirmou que a carta devia ser digna dele, ou seja, sujeita à sua aprovação. Dentro da Assembleia, essa contradição se refletiu entre os grupos políticos da elite, que, embora não tivessem projetos tão distintos para o país, discordavam calorosamente sobre o papel do imperador e dos demais poderes. No fim, os monarquistas liberais prevaleceram, e a proposta da Constituinte limitou o papel do monarca, fortalecendo o Senado e a Câmara dos Deputados no poder legislativo e garantindo a independência do poder judiciário. Contrariado, Dom Pedro I cercou o prédio com tropas, dissolveu a Assembleia e prendeu os principais deputados liberais. O episódio, ocorrido em 12 de novembro de 1823, ficou conhecido como a Noite da Agonia. O imperador então reuniu um grupo menor de conselheiros absolutistas, que elaborou uma versão do texto mais favorável a ele. Em 25 de março de 1824, Dom Pedro I outorgou a primeira Constituição do Brasil, com seus 179 artigos, que jurou respeitar e defender enquanto ocupasse o trono. A Constituição de 1824 usou referências inglesas, francesas, espanholas e portuguesas para criar uma monarquia constitucional singular, que não seguiu nem o modelo britânico, onde quem governa é o líder do parlamento, nem o caminho de seus vizinhos sul-americanos, que fundaram repúblicas após conquistarem a independência. Na monarquia brasileira, o imperador exercia não só o poder executivo, como também um quarto poder, o poder moderador, definido como a chave de toda a organização política do império. Com esse poder, o imperador tinha controle sobre o legislativo e o judiciário, podendo nomear e suspender senadores e magistrados, dissolver a Câmara dos Deputados, além de intervir na gestão das províncias. Por ser sagrado e inviolável, o monarca também não podia ser responsabilizado por seus atos, estando acima da lei e fora do alcance da justiça. Ainda assim, o poder tinha limites. A cidadania brasileira, também criada pela Constituição de 1824, garantia um amplo rol de direitos que nenhum dos quatro poderes podia suspender. Surpreende encontrar na primeira Constituição do país quase todos os direitos civis protegidos até hoje, especialmente a proibição de prisões arbitrárias e de penas cruéis como a tortura, o direito à propriedade, a inviolabilidade do lar e das correspondências, a liberdade de ir e vir, de expressão e de religião, o acesso à educação e aos socorros públicos, entre muitos outros. Por sua vez, os direitos políticos ao voto e à candidatura também foram garantidos, mesmo que num sistema de eleições indiretas para apenas alguns cargos como os de deputado. Essa cidadania, porém, não era para todos. Pessoas escravizadas e indígenas eram excluídas totalmente, enquanto mulheres, pessoas de baixa renda e os não alfabetizados tinham acesso restrito a esses direitos. Por isso, o turbulento processo constitucional não abalou o apoio das elites à monarquia, que manteve intocadas suas bases de sustentação, como os privilégios, a escravidão e a concentração de terras. Então a liberdade estava nas aspirações de todos, mas não nas leis nem nas ideias práticas. O poder era tudo. No caso de Dom Pedro I, talvez tenha sido poder até demais. Em 1826, enquanto o Brasil ainda se formava, o jovem imperador herdou a coroa de Portugal e, para colocar a filha no trono, elaborou a sua segunda Constituição, agora portuguesa. Mas em 1831, o monarca se viu novamente obrigado a escolher entre os dois impérios, preferindo dessa vez abdicar do trono brasileiro e voltar para sua terra natal,
onde faleceu 3 anos depois. Enquanto em Portugal a Constituição de Pedro I não sobreviveu às turbulências políticas, no Brasil ocorreu o inverso. Após a abdicação, a Constituição de 1824 foi mantida por todo o período do Império, garantindo a unidade e a governabilidade do país na regência e no reinado de Pedro II. A história da Carta de 1824, que funda a nação brasileira, reflete os 2 principais desafios constitucionais do país. De um lado, a constante atenção para frear o autoritarismo, evitando a concentração e o abuso de poder. Do outro, a luta contínua para superar barreiras culturais que restringem o acesso à cidadania, que garante amplos direitos fundamentais desde a sua primeira concepção. 200 anos depois, o Brasil reflete aprendizados em ambos os sentidos. Na Constituição de 1988, elaborada com uma participação recorde de constituintes e demandas populares, o poder foi descentralizado e responsabilizado, e os direitos civis, políticos e sociais são garantidos sem discriminação. Muito além de um acordo escrito ou um pacto comum que define o Estado democrático de direito, a Constituição é um projeto vital para o presente e o futuro do país, que promete liberdade, igualdade, prosperidade e paz para todos, convocando os seus cidadãos a tornarem isso uma realidade.